RFI Convida. Neste dia 31 de março, o Brasil lembra os 57 anos do início do regime militar que durou mais de 20 anos no país. A data este ano é marcada por uma grave crise entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o comando das Forças Armadas do Brasil. Esse é o assunto do RFI Convida de hoje com a historiadora francesa Maude Chiriot, uma das maiores especialistas aqui da França sobre ditadura e os militares do Brasil. Muito boa tarde e muito obrigado pela disponibilidade em falar com a Rádio França Internacional, Maude. Boa tarde, Elcio. Maude, eu gostaria de começar nossa conversa falando desse então texto que foi publicado nesta quarta-feira, já assinado pelo novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, intitulado Ordem do Dia Alusiva ao dia 31 de março de 1964. O texto considera que havia uma ameaça real à paz e à democracia no Brasil e que as Forças Armadas teriam sido, então, convocadas e chamadas e interromperam uma escalada conflitiva que resultaram, então, no chamado Movimento 31 de Março de 1964. Ou seja, o texto diz que as Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, é o que está escrito. Eu gostaria de saber, Maude, primeiramente, como é que você analisa esse texto, você que já leu, né, essa mensagem, e qual o objetivo dessa tentativa de releitura do que aconteceu nesse período no Brasil? Infelizmente, não me sinto surpresa, porque, na verdade, esse discurso sobre o golpe de 64 e a ditadura já é bastante consensual na parte das Forças Armadas, da oficialidade que aderiu ao projeto de poder que está em curso no Brasil e que o Bolsonaro encarnou. Então, não é uma novidade. A novidade não é a formulação desse tipo de leitura, mas que ela possa estar assumida, exposta pelo próprio governo, pelo ministro da Defesa. Mas, na verdade, a gente sabe que o Bolsonaro e que a grande parte dos generais que o cercam, e, na verdade, grande parte dos generais que são também de extrema-direita e que podem se sentir em posições tensas atualmente com o Bolsonaro, todo esse grupo, toda essa nebulosa adere a uma leitura da ditadura que é uma leitura de apologetismo, que considera que o golpe foi uma revolução redentora, heróica, que salvou o país do comunismo, que governou o país de uma maneira responsável, muito melhor do que os civis sempre souberam fazer. E essa leitura não é um radicalismo absurdo atualmente dentro do Estado e do governo brasileiro. Infelizmente, não é uma loucura do presidente Bolsonaro, é o consenso dentro da alta oficialidade nos últimos quase 10 anos. Já na época da Comissão Nacional da Verdade, havia uma discordância radical entre boa parte da oficialidade, da alta oficialidade, e o discurso que estava sendo desenvolvido pela presidência da época. Ou seja, eu tinha a impressão de já ter lido esse Ordem do Dia 10 vezes antes de ler hoje. A novidade, a única novidade é que não tem mais nenhum complexo no fato de considerar que agora isso deve ser a narrativa oficial dominante e que as outras. Recentemente, um tribunal, o TRF5, autorizou as instituições públicas a comemorar de uma maneira positiva o golpe, em nome do pluralismo democrático, ou seja, a leitura negativa da ditadura não deveria ser a única a existir. Mas é muito visível que o caminho desse governo é de impor como a única leitura possível, uma leitura que coloca a ditadura, chamada movimento e governos militares, como uma época heróica da história do país. Então, infelizmente, me parece absolutamente lógico que o governo atual considera que, a partir de agora, 31 de março, vai ser uma data de uma grande festa nacional, relembrando aquele movimento que é considerado como essencial na história do país.
Agora, qual que é o potencial dessa narrativa se instalar na sociedade brasileira e mudar uma percepção que até então né, tem sido bastante clara, inclusive comparando com o que aconteceu nos seus próprios vizinhos, né, que houve realmente um regime brutal, militar, de exceção no Brasil? Primeiro, é muito difícil de saber qual é a penetração do discurso de rejeição da ditadura na opinião brasileira nos últimos 30 anos. Eu acho que houve um trabalho muito importante feito pela Comissão de Anistia, em particular depois de 2007, quando o Paulo Abrão estava presidindo a Comissão de Anistia, fez um trabalho pedagógico muito importante, e depois, obviamente, pelas comissões da verdade, não só a nacional, mas as estaduais, as municipais, etc., para produzir um discurso ancorado em arquivos, em testemunhas, para que essa narrativa, essa leitura realmente baseada em trabalhos históricos, seja uma memória que esteja disponível para a população, mas é muito difícil de avaliar em que medida a grande maioria das pessoas ficou sensível, ficou tocada pela narrativa que foi desenvolvida. Eu tenho mais e mais a impressão que existe um mundo dos políticos, dos jornalistas, dos acadêmicos que vive de maneira muito paralela e que não tem acesso a muitas referências e muitos imaginários populares e que se iludiu durante muito tempo pensando que o que era consenso para nós não era consenso para o resto da população, que era também muito mais tocado por outras circulações de informações, outras redes sociais, outro tipo de narrativa. E então eu não acho que 2021 possa ser o início da construção de uma contranarrativa, depois de uma narrativa consensual que teria existido nos últimos 20 anos. Infelizmente, eu acho que uma parte da população tem imaginários muito vagos e que a confiança que eles vão ter em um discurso vai depender da confiança que eles têm no locutor. Ou seja, eu acho que o Bolsonaro atualmente está muito fragilizado, muito acuado, que o apoio social que ele tem está se reduzindo e que isso é a maior chance que uma memória democrática tem, porque as pessoas tendo menos e menos confiança no discurso nele, vão confiar menos no discurso oficial do governo. E também eu acho que a maioria dos brasileiros atualmente estão muito preocupados pela própria sobrevivência alimentar, sobrevivência sanitária, e que talvez muita gente não acha que a briga de discurso em torno do passado recente, apesar de absolutamente fundamental para pensar a democracia, não seja o problema deles. Então, eu acho que talvez a opinião brasileira não esteja muito engajada nessa briga. Eu acho que, infelizmente, o trabalho pedagógico, a transição brasileira no ponto de vista da construção de uma memória democrática, nunca foi tão completo, tão amplo quanto a gente pensou, e que a transição incompleta brasileira não foi só um problema de falta de processo, de falta de depuração de certas instituições de Estado, foi também uma falta de possibilidade de fazer um trabalho realmente de memória junto à população com os meios necessários, como foi feito, por exemplo, na Argentina. E que isso nunca foi completamente feito em direção das categorias populares, e que isso foi uma grande vantagem para que o campo da extrema-direita possa justificar o que está acontecendo agora como a reprodução de uma luta contra os comunocorruptos, essa entidade que já existia nos anos 60 e que foi realmente reproduzida no tempo, como congelada no tempo, como se o mundo nunca tivesse saído da Guerra Fria, e que serviu muito a justificar a chegada do poder do Bolsonaro e a chegada do poder dos militares, porque os militares estão no poder no Brasil desde 2019, e continuam no poder. Tem que pensar isso bem claro, que não há uma divergência entre o Bolsonaro e a grande maioria do alto oficialato em termos de projeto de poder e divisão da história. Agora, Modichio, externamente,
Essa tentativa de uma nova narrativa sobre o que aconteceu no Brasil nesse período da ditadura militar tem algum tipo de repercussão? Atualmente, o Brasil tinha saído dos radares quase há um ano por causa da pandemia a situação política no Brasil tinha muita pouca visibilidade na mídia europeia. Voltou na cena pública por causa da volta do Lula, da volta do Lula na cena política, e da situação sanitária que, aos poucos, o mundo está percebendo que é particularmente apocalíptica no Brasil. Mas eu estou percebendo que essa volta de interesse pelo Brasil acontece sem que a mídia, por enquanto, tenha realmente percebido o que é a situação da democracia no Brasil. É muito recente que os jornalistas na França percebem que os militares estão no poder, que a democracia brasileira não é mais nem completamente democrática e não é mais civil. É um Estado intermediário militarizado. E isso é uma consciência que os jornalistas, parte dos jornalistas estrangeiros, ainda não tem. Então, essa relação ao passado, eu acho que é uma coisa que é importante divulgar no exterior, porque a leitura que existe no estrangeiro e na Europa em particular, do que forem as ditaduras militares, do que forem as experiências da repressão, da oposição, do exílio, isso é um imaginário muito nítido para as opiniões europeias, sejam elas de direita ou de esquerda. Isso não depende de um posicionamento político. Ninguém defende na Europa, atualmente, a memória das ditaduras latino-americanas. Então, o fato do regime brasileiro ficar assim, com menos e menos complexos em relação à sua verdadeira natureza, em particular em relação ao passado, é uma coisa que ajuda a compreensão da sua natureza pseudo-autoritária, possivelmente autoritária e militarizada. Mas, por enquanto, a comemoração de hoje não aconteceu ainda, então não tem uma grande repercussão, em particular também porque todo mundo está se perguntando o que está acontecendo com a troca de ministros, e então isso também foi gerando mais interesse do que a própria comemoração. Como é que você avalia toda essa crise que está acontecendo entre o presidente Bolsonaro e o comando das Forças Armadas e o que isso pode resultar, se tem algum risco para as instituições democráticas do Brasil? Bem, eu avalio com 3 conclusões provisórias, desculpe. A primeira é que houve algum elemento que os círculos próximos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, pensaram em fazer ou evocarem que foi o elemento que desencadeou a crise. A gente não sabe muito bem o que foi, se foi a evocação de um estado de sítio, estado de defesa, o uso do artigo 142 da Constituição. Isso continua não sendo muito claro, mas o primeiro elemento é que muito provavelmente os círculos próximos ao Bolsonaro e o próprio Bolsonaro está pensando em não sei se pode falar de autogolpe, mas atos políticos que vão afastar mais ainda o regime democrático brasileiro de um regime realmente, um Estado de Direito. E isso é um elemento que, apesar da incerteza em relação ao que foi pensado, evocado, tem que estar lembrado, o governo está acuado, isolado, com uma popularidade em baixa, e que, na lógica desse tipo de ator político, isso incita a radicalização. E o Bolsonaro está num caminho da radicalização. A gente não sabe exatamente como vai estar pensada e se vai ser possível radicalizar, mas o primeiro ponto é isso. O que aconteceu foi consequência de um projeto de radicalização. O segundo elemento é que o Bolsonaro, um grande produtor de caos, conseguiu produzir caos dentro da instituição armada também, que até agora era muito fiel, que tinha
produzido o Bolsonaro de uma certa maneira, feito campanha, cooptado, assegurado a campanha, assegurada a eleição e a posse, e agora existe, obviamente, uma ruptura interna entre parte do generalato e da alta oficialidade, que continua considerando que o Bolsonaro é o instrumento para continuar no poder, e parte do generalato que acha que o custo ficou maior do que os benefícios para eles mesmos, não necessariamente para a corporação. Mas a terceira conclusão, que é talvez a mais importante, é que isso não significa que as Forças Armadas tenham deixado o governo. Continuam tendo mais de 11 mil militares na administração do governo, continuam tendo todos os cargos de altos benefícios financeiros que estão ocupados por militares, muitos deles da ativa, e que a corporação no seu conjunto, e a oficialidade no seu conjunto, continua no poder e considerando que eles merecem estar no poder. Ou seja, é muito importante não cair na armadilha da leitura segundo qual as Forças Armadas moderadas não compactuam com a radicalização e não querem estar politizadas e estão deixando o governo. Nada disso. As Forças Armadas estão no poder enquanto corporação e enquanto pessoal que está governando. O fato de impor na imprensa a leitura de que o radicalismo louco é o Bolsonaro e a moderação e a capacidade de encarnar o Estado são as Forças Armadas, isso é uma estratégia política. Isso é uma estratégia para, de um lado, continuar dentro do Estado, controlando absolutamente tudo, mas construindo uma imagem limpa que vai possibilitar de sobreviver ao Bolsonaro. Que o Bolsonaro provavelmente vai cair ou não vai conseguir se reeleger, e as Forças Armadas estão no poder, voltarem, tinham deixado o poder há um certo tempo, voltaram, estão muito felizes, e não vão deixar o que eles têm de controle e de benefícios. E então, isso é um ponto que a imprensa tem que ter muita atenção para não comprar o discurso dos militares, para não reproduzir o discurso da ala ideológica, que seria o bolsonarismo, e a ala moderada, que seriam os militares estatistas, porque isso é um discurso que é uma estratégia para manter a militarização do Estado. E analisando o pensamento dos militares, dos generais, que até aqueles que estão saindo, não só eles fizeram Bolsonaro, são responsáveis diretos do que aconteceu, incluído aquele legalista moderado Vilas Boas, que foi talvez o pilar da eleição do Bolsonaro, mas os discursos deles nos últimos 20 anos são discursos extremamente radicais, que acham que a esquerda é um inimigo interno, que acha que existe uma ameaça global comunista que exige que as Forças Armadas governem diretamente para proteger a nação. Ou seja, o discurso é um discurso autoritário, um discurso que proíbe o Estado de Direito e pluralismo político. Ou seja, é muito importante conseguir entender que atualmente existe forças de extrema-direita antidemocráticas que estão se dividindo sobre a estratégia a adotar, e parte delas estão abandonando Bolsonaro, porque Bolsonaro é caótico demais na gestão do país, e que a imagem dele corre o perigo de atrapalhar a agenda política dos militares, mas isso não implica que continua sendo um projeto autoritário e militarizado, e que se a gente compra o discurso deles, reproduzindo a imagem de estadistas moderados que sabem gerar o país, a gente vai estar cúmplice diretamente de um futuro antidemocrático e militarizado. Então, existe sim uma ruptura interna, existe sim uma cisão dentro das Forças Armadas, mas isso faz parte de um projeto de poder, que é o projeto de poder de parte da alta oficialidade. E aonde se encaixa para o futuro desse projeto de poder o Bolsonaro? Bem, depende de quem fala. Se você ouvir o Braga Neto, provavelmente o Braga Neto considera que
o governo vai poder continuar manipulando a informação, manipulando a imagem, manipulando a mídia para continuar encarnando a única defesa da nação e do povo, conseguindo manter uma narrativa alternativa numa bolha grande, alimentada por fake news, e isso é um projeto que muitos militares estão aderindo, e até na oficialidade mais baixa, continuando aderindo. Então, eles acham que o Bolsonaro vai sobreviver à crise sanitária. E parte dos generais, provavelmente parte da oficialidade, acha que não. Acha que eles talvez não sabem do futuro, talvez sabem, é difícil entrar na cabeça deles, mas eles acham que o momento chegou de se distanciar do Bolsonaro para poder sobreviver e para que o projeto de poder deles possa sobreviver, em caso de impeachment, em caso de uma radicalização autoritária que cria o isolamento total do Bolsonaro. Então, é muito difícil saber. Para a parte dos militares, com certeza, eles acham que o Bolsonaro virou inconveniente e que eles pensam que ele vai ficar muito isolado e que vai ter que encontrar outro líder, outros líderes para continuar no poder. Pode ser o Santos Cruz, pode ser o Moro, pode ser o Mourão, pode ser... Tem diversas opções de líderes ou militares, ou muito amigos dos militares, para poder se apresentar como uma alternativa política eleita ou chegando ao poder por outros meios também, que pode ser pensado por eles. Então, é muito incerto o que vai acontecer, mas o que é claro e que o discurso do Azevedo, que saiu do Ministério dizendo que ele ficou resistindo à politização das Forças Armadas e ao fato de que tinha que manter a coesão da instituição. Isso é uma farsa. O projeto é um projeto de manutenção no centro do Estado e do governo, mas se afastando do Bolsonaro. E isso tem que ficar na cabeça, porque senão a gente não vai entender nada do que vai acontecer. Muito obrigado, então, à historiadora francesa Maude Cheriot pela entrevista à Rádio França Internacional. Obrigada a você.